Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão alegres? Eu estou muito alegre. Eu ia até cantar música da Camisa Amarela para vocês, mas o mozinho me proibiu, disse que eu não posso cantar, que vai afugentar todo mundo da live. O mozinho está aqui, ela fica de olho, não deixa eu fazer essas coisas. Estou brincando, tá, pessoal? O mozinho só fala coisa boa de mim, eu não sei porquê. Entendeu? Mas eu tenho senso crítico, eu sei que eu sou desafinado, né? Mas eu ia cantar. Mas vocês podem ouvir a música que eu ia cantar, que era Pelas Tabelas, do Chico Buarque, tá? Se você tiver aí com você o CD, porque agora não tem mais disco, né? CD, quer dizer, quase não tem mais CD, agora é streaming. Mas é do álbum Vai Passar. Procura aí, Lá Pelas Tabelas. Seria a música que eu cantaria para vocês, mas é melhor ouvir o Chico cantar do que eu, né, pessoal? Mas daqui a pouco a gente vai começar a nossa reflexão de hoje. Hoje, sinceramente, acho muito difícil ter alguém ouvindo a live, porque afinal de contas nós ganhamos de 2-0 da Sérvia, né? Então sabe como é que é, né? O pessoal deve estar comemorando. E graças a Deus aqui no Rio nós podemos tomar uma cervejinha, né? Se fosse lá na Arábia, lá no Catar, não poderia, porque não deu 2 horas ainda, né? E também não poderia, porque pagar R$ 70 numa cerveja ia ser difícil, né, pessoal? Vamos combinar, né? Sabia que está R$ 70 a cerveja, mozinho? É. Imagina, pessoal. Mas tudo bem. A gente está aqui, né? Ah, Bernardo, mas tem um monte de brasileiro lá. Que bom. Fico feliz que eles tenham dinheiro para isso, que eles possam ir lá, né, se divertir, né? Ah, Bernardo, você. Ah, Bernardo, você não acha que eles deviam gastar esse dinheiro fazendo caridade? Pessoal, não vamos julgar apressadamente. Pode ser que ali alguns deles façam caridades, tenham uma vida cuidadosa e estão se divertindo. Pode ser que alguns achem que é mais importante fazer uma viagem dessas do que matar a fome dos outros. Pode. Mas não cabe a nós ficar aqui julgando as pessoas. Lembra que Jesus ele é muito claro. Você pode julgar, desde que você julgue o outro como você gostaria que fosse de ser julgado. Ele fala assim, não julgueis e não sereis julgados. Porque com a medida que medirdes, serás medido. Então, se você não quer ser julgado apressadamente, sem direito de defesa, sem os devidos cuidados, você não pode fazer isso, tá? Bom, está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes dias são de vingança, para que se cumpram tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete.
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar o que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e ergueis a cabeça, porque vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Bem, nós estamos nos estertores da leitura do Evangelho de Lucas, porque domingo agora começa o ano A e a gente vai ler o Evangelho de Mateus. E a gente está nesse finalzinho do Evangelho de Lucas, né? Jesus está caminhando para Jerusalém, ele está chegando a Jerusalém, aonde ele vai ser, onde ele vai sofrer a paixão, a sua morte e a sua ressurreição. E aqui a gente ouve esse texto e esse texto fica estranho, né? E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que os evangelhos, eles não são uma biografia. É muito comum as pessoas, principalmente um tipo novo de ateu, porque antigamente existiam os ateus, sempre existiram, e muitos são pessoas maravilhosas. Pelo amor de Deus, não vão falar mal dos ateus porque são ateus. Mas existe um novo grupo de ateus que acha que a gente tem que deixar de ser crente para eles só se sentem ateus realizados se eles deixarem a gente ser crente. E eles cometem um erro terrível, porque eles querem ler o Evangelho como uma biografia, eles querem ler o Evangelho como um texto documental. E o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele tem uma função. É um texto que foi escrito para contar a boa nova. Evangelho é boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova, ela inicia no Natal e ela termina na Páscoa. A Boa Nova inicia no Natal. Deus se encarnou e passou a viver no meio de nós para que nos salvar. E o que nós celebramos na Páscoa? A intransigência das pessoas não acolheram a palavra de Jesus, não acolheram ele como Deus, não mudaram a sua vida e acabaram optando por matá-lo. Mas ele ressuscitou. Ele não ficou parado no sepulcro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se lembrar que o Evangelho de Lucas foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém. Vamos entender muito bem isso, porque isso é importante. Essas coisas, elas têm um sentido. O primeiro evangelho a ser escrito foi a chamada fonte Q, que é a logia de Mateus, que é o proto-evangelho de Mateus, foi escrito em aramaico, que Marcos leu, fez um resumo, tomou umas notas apressadas e escreveu o evangelho de Marcos, que é, vamos por assim dizer, a forma muito próxima do Evangelho de Marcos que nós temos hoje. Depois, Lucas começa a coletar as coisas, mas ele só termina de escrever o Evangelho dele lá na frente. Enquanto ele está escrevendo as coisas dele, Mateus olha, vê o Evangelho de Lucas, vê o Evangelho de Marcos e resolve escrever o Evangelho dele. Então, a forma que nós temos do Evangelho de Mateus é, na verdade, a revisão do primeiro Evangelho dele, que está perdido e ninguém nunca achou.
Depois disso, Lucas vê o novo evangelho de Mateus e termina de escrever o dele. É por isso que os evangelhos sinóticos são tão parecidos. Porque um lê o evangelho do outro. Mas Lucas termina de escrever após a queda de Jerusalém. Então aqui é importante. É possível, é provável que Jesus tenha falado sobre o fim de Jerusalém? É bem provável. É bem provável porque, inclusive, vários outros rabinos, vários outros profetas falaram disso. Deus já vinha avisando. Toma cuidado, vocês vão destruir Jerusalém. Toma cuidado, vocês vão destruir Jerusalém. Mais ou menos como a gente está falando. Toma cuidado, vocês continuarem destruindo as florestas, vocês vão destruir o mundo, vocês vão se ferrar. A gente está falando isso pelo menos desde 90. Né? Então, se eu falar alguma coisa aqui e isso se realizar, é porque eu sou fantástico? Não, é porque eu estou ouvindo os outros. Deus está falando isso através de nós. Deus está tão preocupado com isso que moveu os papas a falarem sobre isso. Não é só Francisco. João Paulo II fala sobre a necessidade da conversão ecológica. Bento XVI fala que a forma como nós tratamos a natureza reflete, e os seres humanos reflete da forma como nós tratamos a Deus. Paulo VI fala sobre isso. Paulo VI, inclusive, chega a dizer que Deus está olhando pela Amazônia. Está olhando pela Amazônia, Paulo VI. Fala coisa fantástica. E olha que Paulo VI é da década de 60. Mas, certamente, há um extra, há alguma coisa a mais que Lucas coloca neste evangelho. É por isso que parece tanto a destruição de Jerusalém. Porque ele está aproveitando e pega o que Jesus falou, dá uma arrumada além disso, coloca alguma coisa dele. Bernardo, mas Deus inspirou ele para isso. Não se preocupe. Tá? Então, isso é colocado aqui a mais para ajudar as pessoas. O que fazer? Como lutar? Como reagir frente a uma situação extrema? Né? O maior império da terra ataca Jerusalém e vai destruir Jerusalém. O que vocês vão fazer? Vão pegar em armas e vamos lutar? Não, não façam isso. Vocês não têm a mínima chance. Fujam. Bernardo, mas a Bíblia não fala de coragem. A Bíblia... Fujam. Antes de qualquer coisa, a vida é mais importante. Eu diria até mais. Aqui não é uma fuga, tipo o que os militares chamam de uma retirada estratégica. Vamos fugir para reagrupar, para atacar o Império Romano e destruí-lo. Não é. Fujam. Salvem as suas vidas. A nossa resposta não pode ser pela violência. Nós não vamos retomar Jerusalém pela violência. Não será com armas que retomaremos Jerusalém. Será com amor. E sabe, é impressionante se você pensar tudo que aconteceu depois. Porque não só o povo judeu foi destroçado em 70 pelo Império Romano, como o povo cristão foi brutalmente perseguido depois por todos os povos. Houve uma época que ser cristão era uma sentença de morte. E o que os cristãos faziam? Fugiam e se escondiam. Sabe, pessoal, de vez em quando eu ouço assim o pessoal falar pacto das catacumbas. O que eles foram fazer nas catacumbas? Simples.
Como os romanos matavam os cristãos adoidados, mas eles tinham medo das catacumbas, porque eles tinham medo dos mortos, nós cristãos íamos para dentro das catacumbas, porque a gente sabia que ali a morte não tinha poder sobre nós. E nós nos reuníamos lá. Eles se escondiam de nós. Eles tinham medo de nós, nos escondíamos lá. Entrou alguém. Joana, boa noite, paz e bem. Essa é a graça. Quando Jesus está falando aqui, ele não está falando fujam para se reagrupar e lutar contra o império. Não, fujam e sobrevivam. Fujam para trazer o bem ao mundo. Fujam porque a nossa luta é a luta de paz. É muito interessante porque nesse texto fala assim, os homens tremerão pelo barulho do mar. O mar, para o judeu da época. Ô Joãozinho, boa noite, paz e bem. O mar, para o judeu da época, era o exemplo do mal. Oi, André. Boa noite, paz e bem. Era o exemplo do mal. Era o exemplo de tudo que havia de errado. Por isso eles teriam medo. Mas nem isso os leva à perda. Mesmo diante da pior situação. Quando tudo estiver contra vocês, levantai-vos e erguei as vossas cabeças. Mas bem, ele não fala assim, levantai e pegai em armas para enfrentar o inimigo. Não. Não. Jesus nunca prega uma reação violenta. Ele fala de uma reação de paz. Levantai-vos e erguei vossas cabeças. A vossa libertação está próxima. É muito interessante, porque essa visão, essa coisa pode ter duas interpretações. Certamente, qualquer judeu pode virar e dizer assim, nós voltamos a Jerusalém. Nós estamos de volta a Jerusalém. Podem. E estão. E eles estão lá. Mas eles fugiram. Foi a diáspora. E foram perseguidos. E várias nações se ergueram contra eles. Inclusive, a maior manifestação fascista do mundo, que foi a Alemanha nazista. O nazismo é uma forma especial de fascismo. Então, mesmo assim, eles voltaram a Jerusalém. Quando nós estamos agindo no mundo, como seguidores de Jesus, nós temos saber que nós teremos problemas. Eu, inclusive, fico muito preocupado quando eu fico vendo uma pregação, vamos dizer, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja fantástica, de uma igreja soberana que vencerá tudo. Porque não é isso que a gente vê. Se você olhar aqui, você vê que aqui está dando um claro sinal de derrota. Os homens ficarão abalados. Haverá sinais no céu, porque a própria natureza do céu estará destruída. Tudo parecerá perdido. Levantai-vos e erguei vossas cabeças, porque vossa libertação está próxima. Sabe, olhando assim, às vezes a gente tem impressão até que talvez a gente não tenha vitória sempre. Talvez a gente não consiga sempre obter os nossos ganhos, as nossas felicidades. Talvez nem todos os nossos projetos na igreja e na sociedade sejam vitoriosos. É possível. Não me espantaria, porque isso está aqui nesse Evangelho. Mas nós não temos que nos preocupar, porque será nas dificuldades, será nas fraquezas, será nos fracassos que nós iremos nos destacar. Será nesse momento que nós devemos nos levantar e erguer as nossas cabeças. Não para a violência, não para a agressividade, sim para o amor.
sim para uma luta pacífica, uma luta de resistir ao mal, mas não resistir ao mal com outro mal maior, e sim resistir ao mal com um bem maior que o mal. Bernardo, mas a gente não vai vencer assim. Levantai-vos, erguei vossas cabeças, porque o Filho de Deus está voltando. Se for absolutamente certa a derrota da igreja, Jesus volta para cuidar da esposa dele. Então, assim, não nos preocupemos. Não nos tornemos pessoas amargas. Não fiquemos remoendo os fracassos. Não entremos em choques, não entremos em disputas, em violência. Se houver uma situação dessa, fuja! Fuja! E fuja muito. Afaste-se desse mal, afaste-se da violência. Cuide das pessoas. Acolha os excluídos e excluídas. Inclua todos e todas na sua vida. Ame profundamente as pessoas. Trate bem todos que você encontrar pelo caminho. No fim das contas, a gente vai superar tudo. Como lutar? Lute com amor. Como lutar? Lute com a paz. Como lutar? Lute com um bom conselho. Lute acolhendo e incluindo. Lute sendo caridoso. Lute perdoando. Quando não for possível perdoar, lute com a misericórdia, porque a misericórdia é a justiça de Deus. Seja o mais justo possível, promova a maior justiça no mundo. Por quê? Porque a paz é fruto da justiça. Vai ser muito difícil essa caminhada, mas vai valer a pena, porque sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? Fiquei até surpreso que apareceram algumas pessoas para ouvir, né? Afinal de contas, hoje a gente ganhou da Sérvia 2-0, né? Eu achei que ia ser 2-1. A seleção jogou melhor do que eu pensava, né? Então estamos aí. A gente vai se ver amanhã. Amanhã ainda Evangelho de Lucas. Sábado ainda Evangelho de Lucas. Domingo, primeiro domingo do Advento, Evangelho de Mateus. Ano A. Outra leitura, outra conversa, outra realidade. Tá? Nos vemos amanhã, 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Opa! Tá aqui alguma coisa assim, né? Sérvia é um país bastante ortodoxo. Concordo. Muito ortodoxo. Concordo com você, Torre. Muito ortodoxo. Eu acho que é um país, assim, muito sério, né? Joga uma bola boa, não tão boa quanto a nossa, mas eu concordo. Sérvia, tem alguns países ali daquela área ali, né, da Europa Oriental, que eu acho que são países muito interessantes, né? Estive lá na Catedral de São Marcos. Dizem que é linda, Torre. Eu não estive lá não, mas dizem que é uma catedral linda. É bonita mesmo, Torre? Conta pra gente. Vamos ver se o Torre fala, né? Se é bonita mesmo. Né? A gente tem um pouquinho de tempo ainda, até às 20 horas. Vocês sabem que eu encerro às 20 horas, né, pessoal? Senão vocês também ficam, né, vamos dizer, exaustos de ficar me ouvindo falar. Né? É sim, mas ela... Peraí, tá difícil de ler. Mas eles acendem velas no chão. É muito comum naquela região esse tipo de coisa, né? Vou deixar minha bênção, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Lucas Evangelista, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos.
Tchau, tchau.